A cidade do Rio de Janeiro, ela nasce sob o signo das águas. Para ser mais correto, da falta d'água. O Rio de Janeiro é fundado dia 1º de março de 1565, no meio de uma guerra, por Estácio de Sá, entre o Morro Caradicão e Pão de Açúcar. E fundado num dia chuvoso, que ajudou bastante os cariocas, os primeiros cariocas, pode-se dizer assim. Depois disso, uma fonte d'água foi encontrada no Morro Caradicão por Pedro Martins Namorado, e por isso mesmo ele foi nomeado juiz da cidade. Vencidos os inimigos e conquistada a Bahia, a cidade foi transferida pelo tio de Estácio de Sá, o governador-geral do Brasil, Mendes Sá, para o Morro do Castelo. O morro, lugar privilegiado, tinha uma vista ótima. Era fácil para escoar dejetos, cercado de lagoas e pântanos que funcionavam como uma linha de defesa, mas não tinha água potável. O subsolo do Rio de Janeiro tem muita água, muita mesmo. É um solo que surgiu nos últimos 400 mil anos, o solo do Quaternário. Mas tem muito sal nessa água. A água só servia para lavagens. Era imprópria para o consumo ou para cozinhar. A única fonte disponível no início foi o rio Carioca. Esse rio nasce na falda do Corcovado, onde hoje é o final da rua Almirante Alexandrino, num trecho que ainda é chamado de Mãe d'Água, que é a tradução portuguesa para o indígena Iara. Diziam os índios que quem bebia das águas do rio Carioca ficava com boa voz para cantar. Hoje quem delas beber vai morrer bem devagar, porque ele serve de esgoto aos bairros do Catete, Flamengo, Laranjeiras e Cosme Velho. Os índios também diziam que os homens que bebiam da água do Carioca recuperavam o vigor perdido, e as mulheres que bebiam do Carioca ficavam mais formosas. Existe até uma pintura famosa de Pedro Américo, no Museu de Belas Artes, chamada A Carioca, onde conta a história de uma mulher que era um tribufude feia, bebeu das águas do Carioca e virou uma bela e formosa dama. O quadro chegou a ser adquirido pelo imperador, que o devolveu ao pintor porque o achou muito lascivo. Hoje é uma das joias do Museu de Belas Artes. Mas voltando aqui ao que importa. De início, nos primeiros dias da cidade, do Morro do Castelo, era necessário mandar pessoas buscar água na nascente do Carioca. Eram índios que iam, né? E que depois voltavam com batonéis cheios, bradando, água, água, em tupi. Depois, escravos negros substituíram os índios. A água era muito pouca, servia apenas para beber e cozinhar. Tomar banho, nem pensar. Aliás, não se tomava banho no Rio de Janeiro de antanho. Não pense que isso é Rio, ou Brasil, ou Portugal. Era Europa Ocidental. No mundo todo, tomava-se 3 a 4 banhos por ano, quando então se trocava de roupa. Não pensem que isso era algo excepcional. Luís XIV, o rei de França, o rei Sol, viveu 77 anos com 5 banhos nas costas. Também era o rei Sol. Se tomasse banho, apagava. Luís XV só tomou banho às vésperas de morrer. Vai ver, por isso morreu. Luís XVI foi para a guilhotina sem banho. Napoleão mandava cartas para Josefina, pedindo que ela jamais se banhasse, porque gostava de sentir o cheirinho de mulher que ela possuía. Dom João, pelo menos, tomou um banho. O primeiro de sua vida, aos 50 anos, no Brasil, na Praia do Caju. Um carrapato mordeu-lhe a perna esquerda. Claro, o carrapato morreu na hora, mas ele ficou com uma infecção. O médico recomendou que ele tomasse um banho integral. Nossa, ele protelou o banho por 6 anos, até que em 1817 cumpriu o preceito médico e ficou bom. Mas o problema não era esse, o problema era beber água aqui na cidade. Era rara a linfa, era muito difícil de ser obtida. Já no início do século XVII, os primeiros governadores já tratavam da canalização do Rio Carioca. Em 1623, em 1647, a Câmara de Vereadores tentou de todo jeito canalizar as águas do Rio Carioca. Detalhe, era a Câmara de Vereadores responsável pelo abastecimento. Não só pelo abastecimento de água, como também pela qualidade da água. O primeiro teste, vamos dizer assim, químico, da água do Rio Carioca foi feita em 1627. Claro que era um teste, vamos ser corretos, era um teste visual. Eles olhavam a água assim e atestavam que ela era pura. Olhavam, bebiam e atestavam que era pura. Não havia meios científicos de fazer outro exame. Tentou-se canalizar o rio com canos de madeira, que por motivos óbvios também não deu certo.
No final do século XVII, uma parte das águas do Carioca já tinha sido canalizada, mas ainda tinha-se que caminhar muito para conduzir qualquer água para as casas do Rio de Janeiro. Somente depois da invasão francesa, em 1711, é que se cuidou efetivamente de construir um aqueduto que conduzisse as águas até o centro da cidade. O primeiro projeto está no Arquivo Histórico Ultramarino, é um desenho do arquiteto Manuel dos Reis Couto, de um aqueduto que saía mais ou menos da Glória, cortava o centro, cortava o que seria hoje a Cinelândia e fazia ângulo no que hoje é a Rua 13 de Maio, ali teria uma caixa d'água, e depois iria para um chafariz no Largo da Carioca, na época chamado Campo de Santo Antônio. Esse projeto, obviamente, era muito tortuoso, feito à distância, e não foi efetivado. Somente em 1719, com Aires de Saldanha e Albuquerque, governador do Rio de Janeiro, é que se levou a efeito a fatura de um aqueduto em Arcos. Contratou-se para isso índios dos jesuítas, pois queria-se pressa e eficiência no trabalho. Naquela época sabia-se já que o trabalho escravo era muito lento e muito irregular, enquanto que o trabalho pago dos índios era muito mais rápido e eficiente. Pagava-se alguns tostões, davam-se alimentos, tecidos, e os índios trabalhavam arrendados pelos jesuítas. Foi assim que, em 1723, pôde ser inaugurado o primeiro chafariz da Carioca, no Largo da Carioca, de frente à Rua São José. Ali podiam os habitantes apanhar em tonéis água para suas casas. Esse primeiro aqueduto era muito irregular, fazia ângulos e, feito às pressas, obviamente, enfrentou problemas de conservação. Existem algumas plantas que o mostram, e ele mais ou menos iria pelo que hoje é a Rua Evaristo da Veiga, indo até, fazendo um ângulo de quase 90 graus e fletindo para o Largo da Carioca. Um traçado como esse, obviamente, levava a uma corrosão nesses pontos angulares. Em 1744, o governador da capitania, Gomes Freire de Andrade, conde de Bobadela, contratou o engenheiro português José Fernandes Pinto Opoim, chegado aqui 9 anos antes, para uma remodelação completa do aqueduto. Gomes Freire, nos quase 30 anos que administrou a capitania, deixou-nos muitas obras úteis, mas ele teve que se ausentar diversas vezes do Rio de Janeiro, deixando em seu lugar o tenente-coronel José da Silva Paz. Em 1750, quando foi inaugurado o novo aqueduto da Carioca, com 42 arcos de alvenaria, quem estava como governador era José da Silva Paz, que teria posto uma placa. Gomes Freire, ao retornar ao Rio de Janeiro, ele mandou arrancar a velha placa e colocar a atual que lá está. É este o aqueduto que chegou aos nossos dias. Transportou água e deu de beber aos cariocas até o final do século XIX, quando então a água passou a correr já por canos de ferro. Transformado em viaduto de bondes, serviu a Companhia Ferrocarril Carioca durante muitos anos. A partir de 1º de setembro de 1896, ele deixava de transportar água para transportar pessoas. Hoje, curioso, ninguém associa o aqueduto à água. Associam, sim, a bondes, tantos que chamam de arcos da Carioca, viaduto dos bondes Santa Teresa. Ninguém mais lembra dele transportando água. Mas o local do antigo leito ainda está lá e partes do cano ainda sobrevivem. Se bem que hoje em dia o problema da água seja resolvido de outras formas. Ele tornou-se um marco cultural. Os viajantes, desde o início do século XIX, chamavam a atenção por ser a obra mais imponente realizada pelo governo da colônia no Brasil. Já em 1804, William Alexander publicava na Europa uma gravura do aqueduto da Carioca, como sendo uma das obras mais importantes já realizada pelos portugueses fora de Portugal. Ele realmente é bastante inspirado no aqueduto das águas livres, se bem que o nosso segue mais o modelo romano, com arcos plenos, ao contrário das águas livres, que em certos trechos usa arcos ogivais.
Retratado em inúmeras pinturas, gravuras, fotografias, o Aqueduto da Carioca tornou-se um patrimônio não só da Lapa, como do Rio de Janeiro e, por que não dizer, uma marca indelével de um momento importante da evolução da engenharia colonial no Brasil.